Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milano, aí, pessoal, belezinha? Queria começar o episódio dessa semana. Hoje a gente grava na sexta-feira, 26 de agosto, aniversário da maior agremiação de futebol da República do Brasil, a Sociedade Esportiva Palmeiras, 108 anos. Então, parabéns aí para o Palmeiras, que é o time que eu torço, né? É o time que me fez gostar de futebol. O Brinjé é clubista safado, mas tudo bem, tudo bem. Cara, até o motoqueiro aqui deu um salve também. Motoqueiro deu salve, motoqueiro é palmeirense. Deve ser, mano, deve ter escutado aqui, cara. Já Super emplacou. audição. Vai, filho, os caras é zica. É... Ai, caramba. A gente grava para falar de futebol europeu essa semana. A gente não vai falar do Parmeira, a gente vai falar de futebol europeu. Saíram os grupos das competições da UEFA da temporada 2022-2023. Isso aí. Essa temporada que começa, a fase de grupos começa já, é logo, né? Não demora muito, não, né, Brinjal? Você A sabe, fase de grupos começa. Ixi, no site aqui do Atlético não tá. Deixa eu clicar vir. aqui. E agora, hein? Não tá o Achei dia. que, eu achei que ia mostrar aqui no coisa. Dei ideia aqui e não. Então, no site do Wiki, Transfermarkt também não tá. não está e nem no site da Wikipédia. Puta saca. Aqui, ó. Tá, se eu souber ler, tem. Começa dia 6 de setembro a fase de grupos da Champions League. Boa. E aí também a da Conference da Europa League começam aí nessa tríade, né? 6, que é terça, 7 é quarta e 8, que é quinta. E vão ser 6 meios de semana seguidos. Por causa da Copa do Mundo, foi tudo meio sanduichado, né? Que Tudo meio delícia. apressado. Então é seis semanas seguidas de pauleira em competição europeia, o que pode ser muito bom para alguns times e ruim para outros times, porque você pega ali uma marezinha de sorte, uma marezinha de azar e sua temporada vai toda para o vinagre. E também eu acho que vai ser interessante para ver como algumas equipes vão trabalhar o calendário e o seu elenco nesses próximos meses, né? De setembro até novembro ali, Sim, porque tem alguns jogadores de clubes grandes que não vão para a Copa, né? O caso do Salah, o Haaland, que são caras que, como a seleção deles não classificou para a Copa, eles vão poder ir com tudo sim. para no seu clube, né? Se dedicar totalmente, coisa que alguns jogadores de outros clubes eu acho que vão preferir se poupar um pouco mais, faltando 1, 2 meses para a Copa começar. Os caras que já são garantidos nas suas seleções, né? Esses caras que já têm a certeza que vão ser convocados, acho que eles vão preferir se poupar um pouco mais para evitar uma eventual lesão, alguma coisa muito séria que pode tirar eles da Copa, né? Mas eu acho que tem que ficar Exato. de olho como as coisas vão mudar nos próximos meses, e principalmente na Champions, né? Exatamente, exatamente. Tem que ver como que vai ser feito essa coisa. Eu tava vendo aqui e eu vou me desmentir, né? Porque não vai ser 6 semanas seguidas, as primeiras duas rodadas são em semanas seguidas, e aí depois é 4 e 5 de outubro, né? Depois de 6, 7 de setembro, 13 e 14 de setembro, aí entre. A terceira rodada é só 4 de outubro, então tem um gapzinho aí de 2 semanas na verdade, e depois tem mais uma semana entre a quinta entre a quarta e a quinta. Mas entra o que você falou, porque muito provavelmente esses meios de semana vão ter jogos de liga e se Sim, bobear ou Copa Nacional. Então o calendário dessa temporada na Europa está mesmo um pouco mais apertado. sim. Eu lembro, acho que eu vi numa entrevista que o Klopp comentando que após o final do Mundial, 2 dias depois tem Copa da Liga pro Liverpool jogar. O que não faz o menor sentido. Mas, Vai entrar em campo do Liverpool todos aqueles caras que não foram para a Copa, ou que já né? O foram Salah deve eliminados. jogar, né? E aí, É. tipo, com sorte você conta com alguém eliminado na fase de grupos e tudo mais. Porque sendo realista assim, são poucos caras que tem, desse grupo do Liverpool que tem uma chance de chegar numa eventual final, né? Os Os brasileiros, brasileiros, os ingleses, os ingleses e sei lá.
o Van Dijk, numa super sorte da Hum, Holanda ali. né? Eu acho Lembrando que é que não precisa isso. nem ser chegar na final, né? O terceiro e quarto é um dia antes, né, Sim, da final. é. Então, vamos ver como Então, é que vai ser. mas só O- dos ingleses e dos brasileiros já é metade do elenco, Já é então pesa metade do elenco. bastante. É. Exatamente. Vamos ver como é que faz. Falando em Liverpool, vamos passar aqui pelos grupos. Então, o Liverpool está no grupo A. Você quer explicar dos coeficientes, Bringel? Rapidinho, Vamos antes da gente falar começar? primeiro rapidão dos potes, né? Que para o sorteio que aconteceu antes de ontem, não, foi ontem. O sorteio aconteceu no dia vinte e Ontem. cinco de agosto, em Istambul, na Turquia, e o chaveamento da Champions League foi definido pelos quatro potes. E no primeiro pote, cada pote, né, oito equipes. E no primeiro pote ele é definido pelo coeficiente das grandes ligas. Então as seis principais grandes ligas têm o seu atual campeão como classificado para o primeiro pote. O campeão da Europa League também vai para o primeiro pote. E o campeão da Champions League também vai para o primeiro pote. Mas como o campeão da Espanha e da Champions League foi o Real Madrid, então desce mais uma vaga no coeficiente, né? Então, no caso, foi a Holanda. Então, no caso, primeiro pote, Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, Milan, Bayern de Munique, PSG, Porto e o Ajax. Aí no pote 2, aí essa regra dos campeões, esquece. Aí é basicamente o coeficiente das equipes, que ele conta os últimos 5 anos das equipes em participação europeia. Então, o quão longe essas equipes foram pesa bastante, e o nível também dessas equipes que eles venceram também conta bastante na hora dessa pontuação. Então, no pote 2 tinha Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilha, Leipzig e o Tottenham. Pote 3, Borussia Dortmund, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Internazionale, Napoli, Sporting, Bayer Leverkusen e o Benfica. E no pote 4, o Bruges, o Celtic, o Maccabi Haifa, o Victoria Pilsen, o Rangers, o Copenhagen, o Dinamo Zagreb e o Olympique de Marseille. Então esses eram os quatro potes que depois ontem foram definidos quais seriam os grupos para a próxima Champions League. E também tinha alguns detalhes, né, que você até chegou a falar um pouco, que era como tinha clubes da mesma cidade que não poderiam estar do mesmo lado do mesmo chaveamento ali, né? Porque Isso. senão poderia bater de frente com um direito de televisão, né? Tem algumas regrinhas de exclusão na hora do sorteio. A questão da TV e a questão da cidade, né? Se não me engano, clubes da mesma cidade não podem jogar no mesmo dia por competições da UEFA. Teria que ser, acho que é um primeiro, como os rodadas são terça e quarta, um teria que jogar na terça, teria que jogar na quarta, né? E aí nesse caso isso se aplica aqui para Milan e Inter, para Sporting e Benfica, para Atlético e Real Madrid. E acho que são esses. E Rangers e Celtic, né? E Rangers e Celtic também são da mesma cidade. E É, tem também eu, que. Ah, eu olhei aqui agora o pairing da Champions League, porque tinha numa matéria do Atlético que eu tinha até visto e acabei esquecendo. Mas o pairing é tipo as duplas, né? é, Seriam Manchester City e Liverpool, Chelsea e Tottenham, Real e Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilla, Milan e Napoli, Juventus e Inter, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt e Leipzig, PSG e Marseille, Porto, Benfica, Rangers e Celtic. Esses e, seriam os e, pares aí, né? e além do negócio da cidade, são os pares televisivos, né? Que aí, por Isso. questões de direito comercial, não faz sentido você botar esses times para jogarem no mesmo dia. É. Eu gosto de usar o exemplo da Alemanha, né? Porque tem o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, que são as principais forças do futebol alemão, então não faz sentido você botar os dois na terça-feira e perder a audiência, É. né? Na Da coisa, Alemanha, então, né? Você tem que ter da a audiência da Alemanha concentrada em 2 dias diferentes. em 2 dias diferentes, então você joga cada um para um lado. Aí a UEFA separa grupos A, B, C e D de um lado, grupos E, F, G e H do outro, 4 grupos por dia.
fica bonitinho desse jeito. Uma coisa que eu tava procurando enquanto você tava falando, mas eu não consegui achar ao certo, Bringel. Porque o Real Madrid foi campeão da Champions League ano passado e campeão espanhol. Mas a vaga extra, porque ele teria direito a duas vagas então para a Champions League, a vaga extra não desceu para o quinto colocado da Espanha, como acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, se o time ganha o brasileiro ou se ganha a Libertadores e está na zona de classificação para Libertadores do ano seguinte, a vaga desce. Lá não. Lá a vaga, se não me engano, vai por rankings de países, ela faz um malabarismo lá e cai para algum país que está precisando mais. Eu acho que é muito bom isso, porque evita que você tenha 785 times do mesmo país disputando a mesma competição. Sim, porque eles E, têm aquele limite, né? Acho que podem ser no máximo 5 equipes do mesmo país em uma competição europeia, ou 4, ou um negócio assim. Você não pode eu acho que extrapolar. são até 4, viu? Não tenho certeza se são 4 as vagas. Deixa eu ver Porque eu aqui. lembro que esse É, questionamento era bem recorrente naqueles anos que Real ganhava um, Barça ganhava outro, Sevilha ganhava a Europa League e o Atlético de Madrid ganhava a Europa League, então parecia que a Espanha ganhava tudo. Então eles poderiam ter 14 vagas, mas não sim. funcionava assim. São 5, na verdade. São 5 vagas. A Alemanha tem 5 times na fase de grupos Europa, da Champions League esse ano, É por causa do Frankfurt, né? E ele não estava por causa do Frankfurt. no top 4 da Bundesliga. E aí o Frankfurt entra na vaga do coisa, né? Entra na vaga do campeão da Europa League. Sim, Vamos aos grupos, então. vamos. Falamos bastante, explicamos um pouquinho como é que funcionou. Os grupos, o grupo A, a gente tem o Liverpool, o Rangers da Escócia, o Ajax da Holanda e o Napoli da Itália. É interessante esse grupo, primeiro porque você coloca dois grandes times britânicos frente a frente, né, o Rangers e o Liverpool. Coloca um terceiro que é um time que domina o cenário do seu futebol nacional, que é o Ajax, Uhum. mas que perdeu muita gente, perdeu uma estrutura interessante. E coloca o Napoli, que é um time que começou muito bem o campeonato italiano, mas é meio que uma incógnita, né? É um grupo que me parece muito equilibrado, Brinjão. Isso eu também acho. É interessante também notar que esse confronto Ajax e Liverpool aconteceu 2 anos atrás também, na fase de grupos. Na temporada 2021, as duas equipes se enfrentaram no grupo D, com duas vitórias do Liverpool por 1-0, tanto na Inglaterra quanto na Holanda. E o Ajax acabou ficando em terceiro naquele grupo, com a Atalanta passando em segundo naquela temporada que a Atalanta foi muito bem. Então é interessante também o reencontro dessas duas equipes. O Liverpool, eu acho, as duas equipes eu acho que tem grandes chances de passar, com o Napoli podendo enganar assim, né, fazer uma brincadeirinha. Mas é um grupo muito interessante, eu acho, principalmente pela volta do Rangers, né? Sim, A volta do Rangers para a Champions League eu acho que merece mais, assim, por toda a história que o Rangers tem. É um time que a gente sempre fala de reconstrução, né? Barcelona numa reconstrução, o Ajax numa reconstrução, mas a reconstrução que o Rangers passou na última década não bate todo mundo. não, não tem como. É bizarro, o time que basicamente começou do zero, porque decretou Faliu, falência, né? teve começado da quarta divisão, se não me engano, Quarta divisão foi escocesa. subindo, 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 chegou a ser campeão com o Gerrard 2 anos atrás, Ídolo do Liverpool. ídolo do Liverpool, o Gerrard que agora é técnico do Aston Villa, né? Sim. E no primeiro trabalho dele de alto nível, assim, ele comandando o Rangers, já conseguiu ser campeão escocês. É um time que tem uma torcida massiva, gigante na Escócia, um time também de muita história, então é muito interessante esse grupo por essa volta. Então são 4 camisas de muito peso, assim, obviamente o Liverpool e o Ajax se destacam mais por serem vencedores de múltiplas Champions League, mas Napoli e Rangers eu acho que não ficam tão atrás assim em questão de história, né? Sim. O... Mas é complicado porque você consegue imaginar não passando Ajax e Liverpool? Eu acho que quem incomoda ali mais é o Napoli, né? Sim.
sim. Acho que o Napoli, os jogos Napoli e Ajax é quem vão acabar decidindo, assim. Que o Napoli começou bem o italiano e o Ajax perdeu peças importantes, né? Perdeu o Gravenberch, perdeu o Mazraoui, né? Que foi pro Bayern de Munique, O Lisandro perdeu Martinez, o Martinez, perdeu o Ten Hag, o o Ten Hag, o treinador, Haller também. o Haller, pode estar repatriando o Ziyech, Isso, né? Tava em negociação, mas pode perder o Antony. O Antony sim, falou que quer sair, sim, apesar do Ajax ter recusado uma proposta absurda de 90 milhões de euros por ele. sim. A ver como que vai ficar, né? Como é que vai ser isso aí, esse jogo. O Rangers, cara, assim, eu acho que não dá pra gente subestimar, porque o Rangers é atual finalista da Europa League. Uhum, O campeão foi o Eintracht Frankfurt, mas o Rangers foi finalista da Europa League. sim. Então, querendo ou não, é um time que mantém a base, que tem um potencial de ser um time que pode incomodar, mas acho que difícil, né? Vai brigar ali. Vai incomodar Ajax e Napoli pela terceira vaga, né? Pela vaga ali da Europa League. Eu também Não acho. vejo brigando E também é por legal o trabalho do mata-mata. Van Bronckhorst, né? Que é o técnico do Rangers. É um Sim, cara que chegou em, acho que foi novembro, é, para substituir o Gerrard, né? para Inclusive. substituir o Gerrard, exatamente. Então é bacana. Ele também deu uma energia boa para esse time. Que, lógico, não tem caras de muito nome assim, porque querendo ou não, o futebol escocês não tem esse poder financeiro de outros períodos. Mas é como você disse, eu acho que o Rangers vai tirar ponto de algumas equipes ali desse grupo. O Napoli sempre é aquela equipe que, putz, eu sinto que eles podem dar mais, eles tem períodos no italiano, principalmente na última década, que você pensa, putz, eles são absurdos, assim, dá pra ser, eles têm nível de ser campeão italiano e de dar Sim. trabalho na Champions League. Mas eu acho que oscila muito. É, Parece sempre, tipo, esse ano vai, né? é. E aí acaba não indo. E esse ano não sei, porque perdeu o Koulibaly, perdeu o Insigne, é, trouxe o trouxe o filho do Simeone, né, o Giovanni, O quem Giovanni mais? Simeone. Tá pra perder o Fabian Ruiz pro PSG, então que é o principal meio-campo deles. Então é um time que, por mais que foi terceiro colocado no italiano do ano passado, eu não espero e tá tendo um início muito bom no italiano desse ano, né, com 2 vitórias. Sim. E teve a chegada também do Tem o ah, georgiano, né? Tem o isso. Kvisha Kvaratskhelia. É um Esse nome maluco aí. facinho de falar. Ele chegou jogando muita bola Sim, no, ele já tá fazendo, tá no com 3 Napoli. gols já em 2 jogos. 2 jogos. E ele é um cara que chamou muita atenção. Ele tava na Rússia, acho que tava no Sim. Zenit, não era? Não. Não, eu tava no Rubin Kazan. Tava Tô no com a Rubin ficha dele Kazan. aberta aqui, tava no Rubin Kazan. Bom jogador. Tem o E Osimhen também, que teve uma temporada muito boa no ano passado. O time é bom, mas eu acho que dificilmente deve conseguir tirar a vaga da Ajax de segundo colocado. o Kvisha, ele jogava no Rubin Kazan. Quando estourou a guerra da Rússia, ele rompeu o contrato com o Rubin Kazan, foi jogar no Dinamo Batumi, do seu país natal, da Geórgia. Lá foram 11 jogos e 8 gols em meio ano até colar no Napoli. Ainda só a última pincelada sobre o Rangers eliminou o PSV na fase anterior da Champions, Isso, né, na segunda eliminatória. O técnico do PSV é o Ruud van Nistelrooy, sim. que foi companheiro do Van Bronckhorst no PSV e na seleção holandesa. O Van Bronckhorst que também jogou no Rangers também durante a carreira dele. Engraçado como atualmente tem muitos técnicos holandeses e jogadores, né? Você para Sim, pra ver isso? O Horst, tem tem o o próprio Van Bronckhorst, Koeman, o o Ten Coleman, Hag. Tem uma galera boa aí de tem uma técnico galera boa. holandês. E eu imagino que a geração que a gente acostumou a ver, né? O Seedorf é treinador também, né? Ele Verdade. não tem muito sucesso, né? Mas assim, ele é treinador. Né, acho que essa última geração que a gente costumou ver, assim, das Copas de, sei lá, 94, 98, deve assumir mais cargos de protagonismo Aham. no comando técnico em breve.
Pulando para o grupo B agora, né, Bringel? Ah, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Porto e Clube Bruges. O Atlético já um frequente no campeonato, na Champions League, né? Sempre tá faz muitos anos direto chegando na Champions, time que chega longe. O Bayer Leverkusen chega tendo feito uma ótima campanha no passado na Bundesliga, mas esse ano o time começa muito mal o campeonato alemão. aham. O Clube Bruges, campeão belga, e o Porto, que é um time perigoso também, outro time frequente em Champions League, outro time que está aí algumas temporadas chegou até quartas de final, né? Tem uma base bem forte para disputar a principal competição europeia. Eu também acho. Esse grupo eu acho que é um grupo um pouco nivelado por baixo, mais ou menos. Porque tirando o Atlético, as outras três equipes eu acho que qualquer um pode passar. Pode dar uma zebra ali do Bruges empatar sei lá, com o Porto e depois ganha sei lá, ganha de qualquer um. E aí, ganha do Bayern, pode dar uma loucura. Pode acontecer alguma coisa assim, eu não duvido de nada. Porque o Bruges, no ano passado, ele caiu num grupo pesado na Champions League, né? Caiu naquele grupo que tinha PSG e Manchester City e o Leipzig. Sim. Então, coitado, não tinha o que ele fazer no meio dessas equipes. Tomou um pau. E no ano passado também foi o ano que o Atlético e o Porto caíram no mesmo grupo. Então eles voltam a se encontrar após um ano. E no ano passado o Atlético ganhou por 3-1 em Portugal. E o primeiro confronto, deixa eu ver como foi. Porto. Foi 0-0. O primeiro confronto foi 0-0 e esse segundo foi 3-1 pro Atlético. O Atlético passou em segundo no grupo do ano passado. O Liverpool liderou aquele grupo, né? Um grupo muito difícil também. Porque era Liverpool, Atlético, Porto e Milan. Então É era um grupo muito pesadinho. pesadinho. Então o Atlético é aquele negócio, né? Acho que ele já teve momentos mais fortes na última década. Momentos como chegou em duas finais de Champions League, perdendo as duas pro Real. Foi campeão espanhol duas vezes também. Então acho que o trabalho do Atlético, do Simeone principalmente, atingiu já uma estagnada, né? Eu não sinto que está tendo uma evolução nos últimos 2, 3 anos, assim, parece que não consegue evoluir muito mais. O Simeone não consegue extrair mais daqueles jogadores, né? Por mais que reformulou bastante, né, nos últimos anos. Muita gente saiu, muita gente mais nova chegou, mas eu não sei se o Simeone que é o problema ou se são esses jogadores que não conseguem ter essa mescla, né, com o estilo do Simeone e conseguir se adaptar. Acho que o principal exemplo disso é o João Félix, né? Que quando ele chegou Sim. era para ser o cara que ia assumir a responsabilidade do Griezmann. Quando o Griezmann saiu, ia ser o cara, mas ele ainda não conseguiu assumir esse protagonismo, né? Então, lógico, ele é jovem, tem 22 anos, mas o time ainda não foi. O Simeone, ele tá aí já, tá há 11 anos no Atlético de Madrid, né? Então cara, é muito tempo, né? Como treinador, assim, é muito tempo. Né? Ele vai bater 11 anos no final do ano, né? Em dezembro desse ano. O trabalho é ótimo, o trabalho é excelente, mas assim, acho que todo relacionamento, principalmente o relacionamento profissional desse que dura tanto tempo, ele vai criando atritos, não tem como, né? E chega num ponto onde ele não tem muito mais para onde evoluir, né? Onde as ideias do treinador já foram atingidas e talvez não seja possível você conseguir colocar mais ideias em prática e tudo mais. Então, acho que talvez o Simeone tenha atingido esse patamar no Atlético, mas ele mudou também o patamar do Atlético como Sim. time, né? Então, o Atlético hoje é um é um time que está aí toda temporada na Champions League. Então, acho que assim, vai ser muito difícil o Atlético de Madrid demitir ele por uma sequência, mas acho que É. talvez seja a hora do trabalho deles. É difícil você falar, talvez seja a hora do Simeone sair, É. né? É porque, tipo, se você olha pro elenco, o elenco não é ruim. Só que Não, várias dessas apostas dos últimos anos que o Simone investiu, nenhum deles conseguiu vingar ainda. No caso, o Matheus exato. Cunha, o João Félix, o Lemar.
Ah, Cara, o Lemar ainda tá lá, né? o Lemar ainda tá lá. O Inclusive. Saul Nunes voltou, não se Sim. deu muito bem. Estão falando, parece que o Renan Lodge tá querendo sair agora. É, ele tá querendo mais tempo, né? Ele perdeu espaço com a chegada do lateral esquerdo do Mandava, do Sim, Renildo, né? Que é, é chamado de Renildo. é, É bom, assisti o jogo dele, fiquei surpreso joga no passado, demais. muito bom jogador. Joga E demais. o Lodi pode colar no Nottingham, né? No Nottingham Isso. Forest. O Depou, desde que chegou, ainda não se tornou um titular indiscutível, sendo que na Argentina ele come a bola na Sim, seleção. É, mas é um time um pouco. Eu acho que se fosse outro técnico, conseguiriam extrair um futebol diferente, com melhores resultados? Não sei. acho que é Mas discutível, é mas discutível, mas não sei. O time ele é muito esquisito, assim. É um time que chega numas quartas e para por aí. Ou se pegar um adversário chato nas oitavas, também eu acho que para por aí. é, a última temporada o time chegou nas quartas de final também da Champions League. Para essa temporada foram poucas mudanças, né? Assim, Sim, algumas voltas de empréstimo, mas de ninguém assim de grande importância. O Witzel chegou de forma definitiva, né? Chegaram na Rua Molino e Samuel Lino, mas assim não são, sei lá, né? São caras que vão chegar é, e resolver a parada. O Porto fez algumas mudanças, o Porto perdeu sim, uma base de meio campo, né? O Fábio sim. Vieira para o Arsenal e o Vitinha para o Paris Saint-Germain. Juntos deu 76 milhões de euros. Então o Porto conseguiu algumas vendas aí, comprou alguns outros jogadores, o Gabriel Veron do Palmeiras, o Davi Carmo do zagueiro do Braga por 20 milhões e o Stephen Eustáquio, que eu já vi a cara dele no álbum de figurinha da Copa, meio campista, mas é um time que tem um trabalho do Sérgio Conceição Isso. há bastante tempo também. O Sérgio Conceição está desde 2017 na frente do Porto. Pode, pode ser que acho que isso ajuda também na hora de. É que assim, o Porto também acho que ele tá no teto, né? Ele tá no teto do que eu imagino que vai conseguir, que é ele bater uma quartas de final, talvez com sorte, né? Talvez uma oitava. É, Não vejo incomodando muito mais que isso. E só o Bayer Leverkusen, que começou muito mal a temporada esse ano, né, na Bundesliga. São 3 jogos e 3 derrotas até a presente data. Tomou um 3-0 do Hoffenheim em casa ali, que ficou complicado. Então o time vai precisar dar uma acordadinha. O elenco não é assim, nossa, né, brilhante, mas tem jogadores muito bons ali, como o Asmun, que é um muito bom jogador, o Demir Bay, o Patrick Schick, que estava no futebol italiano, se destacou ali, o Palacios argentino, o Fosu Mensah, que é da base do United, também está lá. Vamos ver, né, o que o United não, cacete, o Leverkusen apronta, né, que nem você tinha falado, o Bruges pode surpreender. sim. É o Porto que. Acho que você tinha falado do trabalho do Sérgio Conceição, né? Eu acho que o ápice daquele trabalho dele, desse trabalho dele, foi 2 anos atrás, né? Quando o time foi para as quartas da Champions, Sim, passou da Juventus, deixou o Cristiano Ronaldo puto, e como sempre. perdeu e passou e deu trabalho pro Chelsea. O Chelsea passou por 2-1 no agregado, nas quartas. Então, é um bom time, o Sérgio Conceição conhece muito bem a equipe. É um time chato. É um time que dá trabalho, por mais que não tenha grandes nomes. Mas é um time jovem, tem bons valores ali. A defesa ainda é um pessoal mais experiente, principalmente com o Pepe. Mas é um bom time. O Wendel tá lá agora. O Wendel ex-Bayer. Ex-Bayer Leverkusen, né? Isso, lateral esquerdo. Que eu achava que era um cara que tinha muito potencial para poder ser um cara de seleção brasileira. Quando ele surgiu, eu gostava Também muito, achava. mas parece que caiu de nível. Não sei o que aconteceu com Não, ele. às vezes meio escondido também no Leverkusen, É, não deu muito holofote, não conseguiu atingir um nível tão assim. provavelmente. O Bruges, eu acho que a principal mudança deles foi o De Ketelaere, que foi embora pro Milan, né? Sim, O meio-campo deles, que eu lembro quando ele jogou na Champions do ano passado contra o United, foi isso? isso, Foi contra o United? isso.
Isso, o Bruges jogou no. Esteve contra o United Na Europa. na Champions ano passado. É, eu lembro que ele fez um bom jogo, eu lembro que foi isso. Se não me engano foi contra o United. Mas eu tô olhando aqui no grupo, não foi o mesmo grupo? Será que não foi na Europa League? City, não foi? É que o grupo é City, Paris Saint-Germain, Leipzig e Bruges. Ah, Ou eu será que lembro. foi outro ano? Não, o Bruges, acho que foi na Europa League, deve ter sido na Europa League. Mas eu É lembro que que ele. Eu lembro de assistir o jogo dele no ano passado, ele tava muito bem. Ele é muito bom jogador. Acho que vai ajudar muito o Milan também. Milan tentando juntar mais essa molecada nesse time mais jovem do Pioli. Mas a gente vai falar do Milan mais pra frente. Mas eu acho que é isso pra esse exato. grupo B, né? Passa quem pra você? Eu acho que dá. Eu acho que dá Porto e Atlético. Também. Tranquilinho, acho que sim, bem Acho. tranquilinho. O Porto acho que é o time português que tá jogando melhor, né? Entre Porto, Benfica e Sporting é o time que tá jogando melhor Sim, eu acho que o do. Benfica pode melhorar bastante com a chegada do Schmidt. Sim. Eu gosto dele, teve algumas contratações boas. Eu acho que é um time que pode melhorar, sim. Pode dar um trabalhinho, mas ainda é muito Tem uma início. margem boa, né? Sim, tem uma Acho que margem também boa de crescer. a margem do Sporting também é boa, mas o Porto hoje tá um patamar um pouquinho acima. Sim. De destaque, eu tô olhando aqui o elenco do Bruges, de destaque me chama a atenção só dois nomes, o Simon Mignolet, né, que foi goleiro do Liverpool durante um tempo, e o Kyle Larin, atacante canadense, é um dos principais atacantes da seleção do Canadá para a Copa do Mundo, Uhum. bom jogador, fazedor de gols, também é jogador aí, são dois jogadores que possivelmente serão muito importantes da campanha do time belga. Exato. Grupo C. Bom o grupo C, hein? Grupo acho que é o grupinho. É o A grupo da gente. morte, provavelmente, É, né? a gente pode chamar, né, de grupo da morte com Bayern de Munique, Internazionale de Milão, Barcelona e Vitória Pilsen. Três times campeões nacionais e o Barcelona. Só isso. Isso. Acho que, assim, dispensa muita apresentação, né? Sim. Quem é o Bayern, quem é o Barcelona, quem é a Inter. O Victoria Pilsen vai tentar, né? Não tem assim, eu imagino que o Victoria Pilsen não tenha muitas pretensões para essa temporada, mas Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão a briga vai ser muito boa. E a Inter de Milão tem que se benzer, né? Porque ele só Nossa, pega grupo absurdo. Três a anos cara do atrás, Zanetti foi excelente no sorteio. 3 anos atrás, o grupo da Inter foi Barcelona, Dortmund, Inter e Slavia Praga. Aí, 2 anos atrás, nesse que eu falei anteriormente, ela ficou de fora, ficou em terceiro. 2 anos atrás, caiu num grupo com Real, Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk e a Inter ficou em último. Na última rodada, a Inter ficou em último. E no ano passado, a Inter ficou em segundo, um grupo com o Real, Sheriff e o Shakhtar Donetsk. E foi um grupo que quase deu ruim, porque no início parecia que o Sheriff ia conseguir roubar a vaga de alguém. O chefe Mas ia meter o louco em aí, alguém ali. mas aí a Inter e o Real começaram a vencer e conseguiram fechar a classificação. Mas a Inter, meu Deus do céu, tem que se benzer porque não consegue pegar um grupo fácil nunca. E só pedreira, só pedreira. Por mais que o Eu, trabalho do eu, Inzaghi é muito bom, né? Chegou no ano é, passado e tá fazendo um bom trabalho. mas eu ia falar que acho que é difícil você conseguir um grupo fácil, né? Ultimamente. É relativamente fácil, né? Você tem que Principalmente a cair no pote Inter. 1. Você tem que cair no É, pote 1 pra você evitar um grupo tão difícil. a Igual Inter, o caso a do Inter, Milan, né? a Inter tava no 3, né? Isso. A Inter tava no 3. Na melhor das chances ali é você torcer por um, sei lá, um Eintracht Frankfurt Sevilha, mas É, não deu, né? não deu, é muito duro. Mas é um grupo complicado, porque Bayern e Barcelona fizeram várias mudanças, né? No seu elenco. A Inter.
não fez tantas mudanças pesadas, trouxe o Lukaku de volta, Sim, contratou o Joaquim Correia da Lazio, trouxe o Onaná, goleiro que era do do Ajax, Ajax. trouxe o Mkhitaryan que estava na Roma, mas não são grandes contratações, a meu ver, assim, um cara que pode impactar. O Lukaku, se ele voltar ao É só, nível só o de dois Lukaku, anos né? atrás, se ele voltar naquele nível, acho que beleza. O time pode continuar batendo de frente ali. Mas se ele for o Lukaku do Chelsea, pelo amor de Deus. Aí é difícil. E eles perderam, né? O Perisic, que era um cara que eu adoro ele. É um cara que Eu gosto qualquer muito time também. precisa de um cara desse. O KCD, eu acho que não é uma grande perda, porque ele é um moleque ainda, acho que ele tem 18 anos, 19. Mas ele tem Mas é muito bom pelo potencial. dinheiro, né? É. Saiu por 15 milhões. Não é tanto assim, mas beleza. Ah, para um moleque de 19 anos que mal jogou pelo profissional também é um É, valor ok, né? sim. Mas o time ainda tem aquela base, né? A base com o Handanovic, o Skriniar, o Bastoni, o De Vrij, o Brozovic, Barella, o Lautaro Martinez. Então a espinha dorsal do time que foi campeão 2 anos atrás e que foi muito bem ano passado, Tá aí. tá aí. Então eu ainda acho que é um time bom, né? É um time bem competitivo. Acho que o Lukaku com o Lautaro eles se entendem bem, né? O Lukaku é um cara que joga bem em dupla lá na frente. Não à toa ele já tem um gol pela Série A, né? Tem 3 jogos e um gol essa temporada. Então acho que deve, pelo menos lentamente, voltar a um nível muito, muito bom. O Lukaku só ver se depois, se ele voltar mesmo para esse nível, se no fim do ano ele não vai querer falar que o sonho dele, da vida dele, é jogar no Chelsea outra vez, né? Nossa, mano. Eu não acredito mais nele. Eu não acredito em Ah, nada não, que sai mano, da não, boca dele. não dá mais, né? Tipo, falar assim, pô, não, meu sonho é jogar aqui, não, aí 6 meses depois do meu sonho é jogar em outro lugar, O cara não sabe o é que um ele quer, velho. pouquinho demais, né? É. Do Barcelona, que, assim, o Barcelona é aquelas, né? Encheu o time de estrela, contratou pra cacete, Sim. conseguiu, vendeu até a alma para conseguir registrar os caras, né, pro Campeonato Espanhol. O Barcelona que gastou 158 milhões de euros em contratação nessa temporada. Pesado. Puta, é muita coisa, cara, é muita coisa. Eu acho que na E Europa só fica atrás do Chelsea em questão de investimento nessa janela. acho que sim, acho que sim. E inclusive tirando os jogadores do Chelsea, né? Sim. Jogadores que iriam para o Chelsea, como o Rafinha e o Koundé, e o Barcelona atravessou. E também tirou o É, Christensen, que tá é, livre. tava livre, né? Chegou de graça. Assim, não dá para você falar que o time é ruim. O time não é ruim, o Sim, time é muito bom. bom. O time é muito bom, né? Jogadores importantes e tal. E assim, o Xavi parece ser um cara que conhece bem o estilo de jogo que ele quer, que consegue aplicar bem. Agora, vai do quanto o Barcelona vai conseguir se portar em jogos de grande pressão, como é o jogo contra a Inter e o jogo contra o Bayern de Munique. Né? Vai de como esse time vai se encaixar nessas partidas de times que acho que estão mais prontos. Né? Porque não é simplesmente, não é FIFA, né? Sim. O futebol aparentemente não é FIFA, então não é só você tacar os caras lá no 11 inicial que vai dar certo. Perdão, que vai dar certo. Nesse quesito, acho que o Bayern tá bem à frente, a Sim. Inter parece ali pela espinha dorsal mantida, também está um pouquinho à frente, mas o Barcelona no talento ali consegue equiparar. Vai ser curioso de ver, né, como que o Barcelona vai se portar nesses jogos, e principalmente o Lewandowski, né, que é a principal contratação do Sim. Barcelona na temporada, e que vai enfrentar o Bayern de Munique já na primeira vez, depois da saga da transferência dele. Sim, logo de cara, né? Putz, eu concordo com você. Eu acho que o Bayern tá à frente dessas equipes. Ele é o mais pronto. O Barça tem todas essas contratações que merecem muito destaque, assim. Se pensar o 11 inicial do Barça, pô, é absurdo. O ataque é muito ridículo. O meio e o ataque, assim, é bizarro. É muito bom. Mas eu ainda acho que nem você falou, o Bayern tá um patamar à frente. Eu acho esse grupo
basicamente se resume a quem vai tomar menos gol do Bayern. Porque o Bayern vai fazer umas 3 goleadas fácil aí nesse grupo. Fácil. Eu acho Jogando que em casa, vai. a chance é muito alta. Então eu acho que o time que manteve a base ali, perdeu o Lewandowski, que obviamente é uma grande perda. O Sully saiu de graça, que foi um erro, acho bizarro do A Bayern diretoria, deixar ele embora. Para trazer o Delite, que o Delite tinha um potencial absurdo 4 anos atrás e não mostrou o que ele foi fazer na Itália. Porque eu não vi ele evoluir em nada. Eu não vi evolução grande nele assim. Pode ser que agora na Alemanha ele consiga demonstrar essa evolução maior, beleza. Mas ainda assim eu tenho minhas dúvidas. sim. Porque É só ele parar de achar que tá jogando handball de vez em quando que já ajuda. é que é muito complicado essa defesa do Bayern. Eu acho que a maior questão pra mim é isso, essa zaga. Porque vai ser o De Delite, acordo. porque provavelmente ele vai ser o cara. E o Upamecano, os dois jovens. É, Ou você vai colocar o aqui, Lucas Hernandes? aqui, os jogadores com 4 jogos já na temporada são o Pamecano, Pavar e Hernandes. Delite tem 3, Alfonso Davis tem 3 e o Mazraoui tem 3. O Pavar foi titular nos 3, o Pamecano titular nos 3. Assim, acho que a ideia é usar um. Acho que vai depender muito, né? Porque você pode usar o Pavar como um falso lateral, você pode usar o Hernandes como um falso Sim. lateral. Esse é essa flexibilidade, né? Sim, e você tem os laterais de origem, como o Mazraoui e o Alfonso Davis. Sim. E também não Então, vai ter um 9 na frente, né? Vai ter que ser um falso 9. Provavelmente vai ser o Mané, o ou sei lá, Mané o que é mais Miller. mas tanto o Mané quanto o Miller tem a característica de ser um pouquinho mais móveis, né? Sim, sim. De não ser aquele 9 fixo. A ver, o time do É, Bayern, acho que a principal questão é essa e talvez o meio-campo, porque você tirando o Kimmich e o Goretzka, o Goretzka tem muitos problemas de lesão, né? Então você talvez precisasse de mais um jogador ali. O Goretzka não jogou ainda essa temporada. o Sabitzer tá Então vendo de sair, não tava? o Sabitzer estava incomodado, queria sair. Não sei se vai sair essa temporada, essa janela agora, justamente por causa disso, né? O Goretzka tá machucado e o Bayern acho que não pode se dar o luxo de perder um meia como ele. Então É. vai precisar achar alguma coisa. Quem eu acho que vai ganhar mais oportunidades e muito possivelmente deve chamar a atenção essa temporada é o Musiala. Sim. É muito bom jogador o Musiala e é um cara que deve aparecer ali com uma certa frequência. Então, possivelmente vai se aproveitar. O Bayern de Munique, mesmo sem o Lewandowski, não está tendo muito problema, né, para fazer gol. É. É. Não que na Alemanha eles tivessem, mas são 15 gols em 3 jogos. É uma média meio absurda de 5 gols por jogo. E então acho que dá para falar que o time tá bem, se não tá no bem azeitadinho assim, tá chegando muito perto disso já. Sim. Eu acho que o Bayern rolo compressor de alguns anos atrás não é o mesmo, mas ainda assim é um time que, quando acelera o ritmo, ainda é um time que é muito absurdo, consegue fazer muito gol, vai ser campeão da Bundesliga de novo. E nesse ano na Champions eu acho que chega forte, assim. Tem outras equipes que eu acho que estão um pouco melhores, mas ainda assim, É eu um acho dos que grandes quando, candidatos. sim, eu acho que quando eles se resolverem ali, assim, como vai ser a formação ideal em relação ao ataque, que vai ter que se descobrir como joga sem um 9 nos grandes jogos, porque em jogo pequeno, foda-se. Esse time Beleza, vai né? meter 6 7 gols tranquilo. Mas contra os grandes times na Champions League, eu acho que vai precisar ter um pouco mais de cancha esse time. Quem passa no grupo C? Bayern e Barcelona. Também acho que sim. Acho que Bayern e Barcelona, mas o Barcelona meio apertadinho ali com a Inter. Passando para o grupo D, para mim o melhor grupo da Champions League.
tranquilamente o melhor grupo da Champions League. Esse grupo parece Conference League. Eintracht Frankfurt, Tottenham Hotspur, Olympique de Marselha e Sporting Clube de Portugal. Excelente, excelente, porque são 4 times que podem tanto terminar em primeiro quanto terminar em último no grupo e a gente não sabe. Sabe nada, não dá pra esperar nada. Assim, tipo, não sabe o que esperar. É, O Eintracht é o atual campeão da Europa League, mas começou mal o campeonato alemão. O Tottenham é o Tottenham, então, assim, por isso você já pressupõe, né? O Tottenham fez bastante investimento, mas, assim, é um time que precisa entregar resultado doméstico também, então, por ter a sequência, né, pela Champions League ser bastante sequência, uma semana atrás da outra pode ser complicado, apesar de gostar muito do Conte, né? O Conte é um bom treinador. sim. O Olympique de Marseille é o outro time da França, é o segundo melhor time, acho que é o segundo melhor time da França, né, hoje, acho que é um pouquinho acima do Lyon, que tá perdendo o Paquetá, então, tipo, é um time que pode incomodar ali, pode fazer alguma campanha, mas vem de campanhas muito fracas na Champions League, então não sei exatamente o que esperar, e o Sporting de Portugal disputando a Champions League de novo, pela segunda temporada seguida, tomou um cacete do Manchester City homérico nas últimas oitavas de final, mas teve num grupo parecido, né? O último grupo foi Sporting, Ajax, Borussia e mais um time. Não tô lembrando. Ajax, Borussia. Liverpool, não foi? Não, foi. Aqui, Sporting, Ajax, Sporting, Borussia e Besiktas. E o Sporting passou, né? Em segundo, mesmo número de pontos do Borussia Dortmund. Mas o Sporting tem ali uma certa base daquela equipe que foi campeã portuguesa ainda 2 anos atrás, né, 2 temporadas atrás. Poucas mudanças, não perdeu alguns jogadores como o João Palhinha, perdeu o Nuno Mendes de forma definitiva e o Matheus Nunes, trouxe o Rubem Vinagre de volta, o Pedro Porro é uma aposta legal para o nível do futebol português, né? E o Trincão por empréstimo do Barcelona, voltando, acho que é uma equipe que deve manter mais ou menos o nível das últimas temporadas. Cara, é um grupo abertaço, um grupo de porradaria. Também acho. Eu acho que é o grupo que nem você falou no início. Qualquer um pode passar e qualquer um pode ficar em último. É bem aberto, por mais que o Tottenham tenha um investimento maior do que qualquer uma dessas outras equipes. Eu não confio no Tottenham. Eu não boto minha mão no fogo no Tottenham jamais. O Conte é o técnico Nem top, mas o ferrando. Tottenham jamais. Eu não acredito no Tottenham nunca. Pode contratar o Messi. Não vou acreditar nesse time nunca, velho. Não tem Irmão, como. a camisa do Tottenham tem uma zica, Tem, mas uma zica. tem, não tem jeito. Esse time Não é dá. sujo. E o time que contrata o Richarlison por 58 milhões, me desculpa, mas eu não sei o que esse time tá querendo. O ataque, É o pra mim, combo, tinha que pô. ser Harry Kane, o Kulusevski e o Son. É esses três. O Richarlison, beleza. Eu acho ele ok, assim, mas eu não vejo ele aceitando ser banco. Passa 6 meses e ele vai começar a reclamar. Eu tenho certeza. Aí assim, né? Você não pagou 58 milha num cara pra largar ele no banco, né? Acho que aí o preço também começa a depor contra, né? Sim, mas você acha que o Conte vai aceitar um cara fazendo graça pra ele? O Acho que Conte já vai não. mandar ele a merda. A primeira coisa que o cara começar a fazer cara feio, o Conte ia dar um socão nele lá. O Conte é poucas ideias. E o Conte é pouca. Que você falou, o Conte é poucas ideias, né? Tipo, não Ele não impede tá o nem Conte. aí. O Conte chegar ali no dono do Tottenham, que é meio mão fechada, né? Não gosta O de Levi, o contratar o careca. Daniel Levy. Fala assim, irmão, eu preciso de mais uns caras aqui. O cara mandar o Conte pastar e o Conte simplesmente ir embora, tá O ligado? Conte não tá nem aí. Mas o ataque é bom. O meio-campo tem alguns valores ali. Trouxeram o Bizumar, que é um bom jogador do Brighton, né? Sim, ótima contratação. Quem Eu gosto muito do mais? Højbjerg. Também gosto do Højbjerg. O Sessegnon, sei lá. Cara, o Cessenhon eu esperava bastante coisa dele, viu? Eu esperava É, muita coisa dele, mas ele então, não mas me. também não foi pra mim.
A defesa eu acho, cara, sei lá, zoadaça. Eu acho fraquíssima a defesa. Eu gosto do Romero, do Guti Romero, argentino, mas ele Sim. tá machucado agora. Mas eu acho ele muito bom zagueiro. Tirando ele de zaga, o Davinson Sanches nunca me empolgou muito. O Lenglet, a não ser que ele retorne aos seus melhores momentos, O, o, difícil. o Lenglet jogando no Campeonato Espanhol já parecia um zagueiro meio pesado. Você imagina ele jogando no Campeonato Inglês. Então, mas fora isso, eles venderam o Bergwijn pro Ajax, conseguiram de novo emprestar o Ndombele, que putz, foi outro dinheiro jogado fora. O Lo Celso é outro que também foi um dinheiro jogado fora. Então é um time que vai passar mais pela fraqueza do resto, eu acho, do que pela sua própria, suas próprias Mérito, virtudes, né? né? Isso. Isso. E o resto é basicamente isso aí que você falou. Acho que a principal mudança do Frankfurt é o Kostic, né? Perder ele, eu Sim. acho um peso gigante. Que ele foi um dos Muito principais ruim, muito. jogadores do ano passado. Isso. Trouxeram o Götze, que no PSV ele foi melhor do que na segunda passagem pelo Borussia, mas mesmo assim não é aquele primeiro Götze. Não, ele teve muitos problemas, né? O Götze teve problemas psicológicos, ele deu uma engordada muito foda e aí ele Sim, foi se reencontrar lá no PSV, né? Mas eu não sei como é que tá o nível dele pra jogar, tipo, a Bundesliga e o campeonato e a Champions League, assim, cara. sim. Não sei. Mas eu acho que o Frankfurt é isso aí, que nem se falou. O Marseille. Cara, os caras trouxeram o Alexis Sanches. Que eu acho bizarro. Eles conseguiram se livrar São Paulo, ele. do Sampaoli, o que eu acho que foi um mérito incrível. Se livraram dele. Mas o time também não vejo fazendo muita coisa. Não teve grandes contratações. Perderam o Milik, que foi para Juventus. Trouxeram o Under, aquele Under mesmo, Da que Roma, né? esse da Roma, que passou pelo Borussia também. Então, eu acho que é isso. E o Sporting, a principal mudança foi perder o Matheus Nunes, né? É. Eu acho que foi isso. O, o Marseille que tem no seu elenco de forma definitiva agora o Guendouzi, né? Sim, O Davi Luiz francês exatamente. do Arsenal, veio do Arsenal, trouxeram o Paulo Lopes da Roma, também o Veretout é bom jogador, bom volante, mas assim, não são transações que mudam o mundo, assim, né? Não, Acho que assim, é um grupo difícil de você imaginar quem passa, mas é um grupo fácil de você cravar que existem grandes chances de quem sair daí rodar na primeira rodada sim, do mata-mata, nas oitavas, sim, eu também acho. né? E talvez o time que sair daqui tenha melhores chances na Europa League do que na Champions. Acho Sim. que é um. Até o próprio Tottenham, que é um time que tem um bom elenco, na Europa League ele cai nas oitavas. Ele cai nas oitavas. Eu tenho certeza Tá, disso. tá ali, né? Tá intrínseco lá É, no Tottenham, que é isso. Quer apostar em dois times aí? Quer falar dois times aleatórios aí? putz, eu acho que o Tottenham passa em segundo, de verdade. E. Cara, o primeiro eu não faço ideia. Eu vou torcer por Eintracht Frankfurt e Sporting Clube, então. O É, Tottenham pode passear na Europa League. Ou pode ser o não Sport, também, vai ficar bacana. se não quiser também, mas Problema deles. um abraço aí para os torcedores do Tottenham no Brasil. Bora. Para outra página, então, grupo E, Milan, RB Salzburg, Red Bull Salzburg, Dinamo de Zagreb e Chelsea. O Milan, de novo, né, voltou para a Champions League ano passado, disputa de novo a Champions League esse ano, o que é bom, porque já dá uma cancha melhor para os seus jogadores, né, para a galera já acostumar um pouquinho. Salzburg também mais um frequente em Champions League, é um time que passou de fase, né, na última Champions League, jogou contra o Bayern de Munique, empatou um jogo com o Bayern de Munique antes de tomar uma peia meio grande no jogo da volta. O Chelsea de novos donos, bastante investimento, mas um elenco
Acho que vai precisar se acostumar a jogar junto, e isso também pode ser prejudicial. E o Dinamo de Zagreb, que é o time que mais a leste dessa Champions League, que é muito estranho, porque Zagreb nem é considerado Europa Oriental, né? Porque não tem os ucranianos nem os russos, né? Eu acho que isso É, afeta bastante. não tem assim, ucranianos até tem, né? A gente tem o Shakhtar, mas assim, Ah, é? é doideira, cara, porque tirando o Shakhtar, né? E tem uma Maccabi Haifa que não fica nem na Europa, né? Israel é teoricamente ali quase Oriente Médio, mas cara, é muito maluco que tipo seja o Dinamo de Zagreb ali e tenha, sei lá, metade de um continente ainda para pro lado, né? Isso. Cara, esse grupo aqui eu acho que é óbvio, né? É, eu acho que Chelsea isso e é Milan, eu acho que são os dois que a gente espera que vão passar. O Milan, que tá voltando à Champions League, né? Nos últimos anos, acho que só o ano retrasado que ele não foi pra Champions League, se não me engano, algo assim. Mas os últimos anos, uma presença constante na Champions. No ano passado, eu tinha visto aqui, quer ver? Ai, agora eu perdi. No ano passado, o Chelsea estava no grupo da Juventus, passou em segundo. E o Salzburg estava no grupo. O que é o grupo D desse ano, que é um monte de cara do mesmo nível, era o grupo G do ano passado. Que tinha Lille, Salzburg, exatamente. Sevilha e Wolfsburg. Que qualquer um poderia passar. É E e deu, né? O Salzburg passou, né? sim, e o Sevilha voltou para sua terra, né? Que é a Europa League. Sim. Então, foi engraçado. Mas o Salzburg, eu até tinha visto o Rafael Oliveira falando isso hoje, que o Salzburg, ele vende todo mundo, mas passa 1, 2 anos e já tá cheio de moleque novo e dando trabalho de novo. Então é um time muito bacana de acompanhar. Ele e o Leipzig, né, são, acho que seguem esse modelo parecido da Red Bull. Sim. Então é um time bacana, assim. Ele tá em segundo na Bundesliga Austríaca. austríaca. Mas é uma Esse ano. liga que eles dominam, né? É uma Sim, liga que eles dominam. sim. O Chelsea tem que posição aqui? Deixa eu ver. Tem 12º, mas é porque ganhou uma, empatou outra e perdeu mais uma na Premier League. Perdeu pro Leeds nesse último final de semana. Mas é um time que, como eu falei no início, teve um investimento pesadíssimo, que trouxe três caras no Sterling, no Cucurella e no Koulibaly. Só isso já foi quase 150 milhões de euros. É, É muita grana. é muita grana. Eu acho que o Koulibaly foi uma aquisição importantíssima. É um cara que a gente sabe já o quão bom ele é nos anos de Napoli e nos anos também de seleção senegalesa. Foi campeão da Copa das Nações Africanas no ano passado. Não, foi no início desse ano. Foi no início desse ano. Isso. E então é um cara que já tem uma experiência muito boa. Acho que ele tem 29 anos ou 30. Deixa eu ver aqui. O Koulibaly tem 31. 31 anos. É um cara que a gente esperava que ele saísse do Napoli já tinha alguns anos. Finalmente saiu. Mas o Chelsea eu acho que ainda é muito forte. Ele perdeu um- dois pilares da zaga no Rudiger e no Christensen. O Lukaku não deu certo. O Werner voltou pro Leipzig. Também não deu certo, né? Também não deu Acho que certo. dá pra falar, né? Mas eu acho que a principal coisa que eu noto assim no Chelsea nessa janela aqui, como você falou antes, né, que esse é o primeiro ano do Chelsea com um novo dono, depois da venda do Abramovich, é como eles estão focando em investir em jovens. Porque eles trouxeram o Casadei da Inter, eles estão trazendo o Fofaná do Leicester. Bom, Eles também trouxeram um rapaz do Aston Villa, que eu não consigo falar o nome dele, e pra falar. O Chukwuemeka. Chukwuemeka, de 18 anos. Então, é muita gente nova ali, porque o Tuchel já tinha reclamado que o time precisava rejuvenescer, não dá para o time continuar desse jeito.
porque tem uns caras já bem experientes, então ele precisava deixar o time mais jovem, principalmente do meio para trás. Então focou bastante em trazer jovens e é um período de transição ali assim, né, para um time que muita gente eu acho que esperava que ia dar um all-in para contratar muita gente forte, pronta para já bater de frente com Liverpool e City. E tá tomando uma estratégia diferente, né? Meio Exato. inversa, mas pensando no longo prazo, porque quando você quer contratar aquele cara pronto, você vai ter que pagar pelo menos uns 70 milhões hoje em dia. Pelo menos. E se você quiser trazer um cara novo, você pode pagar uns 15, 20, 30. E ele vai São durar mais uns 8 anos com você ali se ele render. Então é uma estratégia diferente. questão de pesar também investimento, né? É, Até porque times da Premier League costumam ser cobrados mais dinheiro, né? sim, Quando sim. o mercado interno da Premier League é muito violento entre si, tipo, o West Ham quer mais de 150 milhões de euros pelo Declan Rice, por exemplo. É, Os caras não têm vergonha nenhuma de pedir. E aí o time do exterior também, quando vê que é um time inglês, fala assim, ó, não, nós vamos subir a pedida. sim. Porque são os times que mais ganham. Então acho que é até inteligente você fazer esse movimento de buscar o cara um pouco mais novo para pagar um pouco mais barato. Isso foi até uma reclamação que eu vi alguns comentaristas ingleses fazendo na contratação do Casemiro por parte do United. Eles falaram, pô, por que vai pagar 70 milhões de libras um cara de 30 anos se você pode aumentar um pouco mais e trazer o Declan Rice? Aí eu fiquei pensando, pô, mano, mas o Declan Rice não tem a conquista, não tem a experiência. Mano, o Manchester Assim, United tá na merda, ele não pode ficar apostando em moleque. Ele precisa de eu, cara go- eu, pronto. eu gosto do Declan Rice, eu tenho muitas críticas ao estilo de jogo do Casemiro, mas assim, para mim, entre 150 no Declan Rice e 70 no Casemiro, é É muito óbvio que Casemiro. 70 no Casemiro é muito mais negócio. Mas Sim. é muito óbvio. Porque o Casemiro vai ter mais 2, 3 anos top, assim, acho quase uma certeza. O Declan Rice ele pode reagir bem a chegar no United agora? Pode ser que sim, mas a chance de dar muito errado também é grande. Assim, o Casemiro tem um lastro atrás dele que, assim, as osciladas que ele vai dar, o período de adaptação cobre, né? Sim, Tipo, ele vai oscilar um pouquinho na chegada dele no United e tal, mas é normal, porque é um cara que jogou 10 anos na Espanha e tá chegando agora para jogar é, na Inglaterra, é diferente. O Declan Rice, não, ele é jovem, ele é inglês, então ele já vem com essa pressão de ser jovem em inglês, com o preço, então qualquer oscilada já vão voar no pescoço dele. Ele não vai sim, poder oscilar. Igual o Rashford. O Rashford não pode oscilar. Entendeu? Então, é, é que assim, né? O Rashford também é. gosta do Rashford, mas né? Bom, Vamos pra se mim ele ajudar, já né, era. camarada? Pra mim ele já virou flop, tchau. Passa. Vamos pro Vamos próximo. vamos se ajudar, né? Vamos pro próximo. Mas, enfim. Acho que esse grupo é isso, né, É, Brinjal? Assim, o Salzburg, falando um pouquinho do Salzburg, que você citou a política de contratação, eles aham, venderam, por exemplo, a DM para o Borussia Dortmund, venderam o Christensen para o Leeds, venderam dois jogadores, né, o Rasmus Christensen e o Brenden Aronson para o Leeds, venderam o Onguené para o Eintracht Frankfurt, e aí você vai ver um bom mercado que eles fizeram é trazer o Fernando do Shakhtar Donetsk, Fernando que é da base do Palmeiras, é um bom atacante, e um jogador, o Lucas Gournadouat, do Saint-Etienne, que caiu da segunda divisão francesa. E é um time que aposta muito em jogador jovem. A próxima estrela que o pessoal do Futebol Manager já conhece é o Benjamin Sesko, que é um atacante esloveno. Tem um potencial brilhante assim também. É um time que tem uma mescla interessante, domina a liga austríaca, então consegue aí tá sempre na Champions League, e aí você vai melhorando o seu nível ano após ano. Pro Dinamo de Zagreb, não tem assim, acho que muito o que falar, né? Não é um time que tem grandes investimentos, conseguiu chegar bem, né? Conseguiu chegar na Champions League, né? Eliminou aqui eliminou o Scoop
da Macedônia, o Ludogorets da Bulgária e o Bodo Glimt da Noruega para chegar nessa fase, mas não é um time que inspira muita coisa. Acho que assim, é Milan e Inter, não, cacete, Milan e Chelsea, né? Sim. O Milan que nessa temporada trouxe o Charles de Ketelaere, né, que você falou. Sim. O Júnior Messias veio de forma definitiva, o Origi e o Florenzi também de forma definitiva. O Florenzi já estava lá. Para o Milan é manter, né? Se manter como um time competitivo, é o atual campeão italiano, mas é se manter como um time competitivo agora a nível europeu para voltar a ser aquele time importante que a gente conhecia. Sim, é porque eles também não tem bala para ficar se reforçando muito, né? Então eles focaram em um cara, trouxeram o jovem belga e é isso aí. Perderam o Kessié, se livraram do Romagnoli. Então o Milan tá, é isso aí que você falou, se manter ali já era. E eu olhei aqui o Salzburg, só tem 3 jogadores do elenco do Salzburg que tem mais que 25 anos. 3. Um tem 27, outro tem 36 e outro tem 39. O resto tem todos 24 ou menos. É um time muito jovem, é É um muito time absurdo. muito novo. É muito absurdo. É um time Então muito novo. é muito legal ver isso. Aqui, então, Chelsea e Milan os grandes favoritos, né? Isso aí. Passando para o grupo F, Celtic Glasgow, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e RB Leipzig, o primo alemão do Red Bull Salzburg. Esse grupo, curiosamente, é o grupo que tem mais Champions Leagues entre si, né? De toda a Champions League. São 15, 14 do Real Madrid e uma do Celtic. Olha isso. Acho que assim, é um grupo muito teta pro Real Madrid. Sim. Cara, acho que assim, eu acho impressionante o rabo que o Real Madrid tem, né? Que o Real Madrid tem. O Shakhtar Donetsk, que é um time com muitos problemas financeiros por conta da guerra, é um time que perdeu muito jogador. Se livrou de todo mundo, né? Deixou todo mundo embora, empréstimo, Deixou todo mundo venda, embora, empréstimo. Inclusive o Shakhtar pediu para a UEFA ressarcimento para a UEFA e para a FIFA, porque a FIFA permitiu que os jogadores quebrassem o contrato, né, com times russos e ucranianos. E o Shakhtar, obviamente, projetava vendas, porque o Shakhtar vende muito jogador para a Europa. Só que se o cara quebra o contrato e vai para outro time sem custo para o jogador, o time toma o prejuízo. Então o Shakhtar entrou com pedido na UEFA, na FIFA. Tem esse problema, então, perdeu muito jogador, não tem exatamente assim, um time brilhante, vai brigar ali, eu acho que com o Celtic. O outro time para mim é o Leipzig. O Leipzig, de novo, começou mal. O roteiro dos outros times alemães que não são o Bayern de Munique, né, na Champions, assim como o Bayer Leverkusen e o Eintracht Frankfurt começar mal o campeonato alemão. São 2 pontos em 3 jogos. Tem um investimento assim, trouxe de volta o Timo Werner, tem o David Raum, que é um lateral que veio do Hoffenheim, e o Schagler, que veio do Wolfsburg, mas a base é basicamente a mesma do time da temporada passada, né? Perdeu só o Tyler Adams pro Leeds, perdeu o Juan Xixan pro Wolverhampton e o Mukiele pro Paris Saint-Germain de mais importante. Imagino que o time vai dar a volta por cima, né? Vai conseguir fazer uma boa Champions League e se reafirmar no campeonato alemão. Pro Celtic, cara, o Celtic é o atual campeão escocês, conseguir chegar na Champions League foi muito bom, porque o sucesso recente do Rangers acaba tendo impacto, né? Final europeia, título e tudo mais, então a rivalidade pesa ali, né? Pesa muito. Só que o Celtic entrou direto na fase de grupos, né? Então, muito bom. Pela primeira vez desde 2008, 2009, que o Celtic entra direto na fase de grupos. E eu acho que 2008, 2009, se não estou enganado, essa temporada, também
é a última temporada que os dois times escoceses estão na Champions League ao mesmo tempo. Caramba. Eu acho que é essa. É isso mesmo. Naquela ocasião, o Celtic ficou em último no grupo com o Manchester United, Vila Real e Aalborg. E o Rangers não foi essa temporada, não. Vou procurar aqui. Beleza, eu vou continuando aqui então, vai vendo aí. Isso que você falou já é bem claro, né? Do que o Real Madrid vai nadar de braçada aqui. Um time que perdeu o Casemiro, que era uma peça importante nesse sucesso da última década do Real Madrid, com 5 Champions League, né? É o time que também perdeu o Marcelo, conseguiu se livrar do Jovic, mas trouxe também o Tchouaméni antes da saída do Casemiro, mas era algo planejado, né? Eu acredito que essa temporada ele já ia revezar com o Casemiro nessa posição e possivelmente na próxima temporada ele já seria o titular. Se ele tiver a evolução que é esperada dele, né? Que é um moleque muito bom de bola, físico absurdo, e é jovem, né? É jovem, então Sim. isso ajuda muito. Por um elenco que estava envelhecendo e para o meio-campo que era muito velho. O Casemiro era o mais novo do meio, então precisava dessa mudança, né? Já tinha de uns tempos recentes é, havido essa reformulação, né? Com a trazida do Valverde primeiro, depois ano passado do Camavinga, agora o Tchouaméni. Então é um meio que vai se reformulando. E também a chegada do Rudiger eu acho que é muito importante também para fortalecer mais um zagueiro. Se quiser jogar com 3 zagueiros, porque os laterais são horríveis, eu acho que é uma ótima. Então o Real Madrid vai andar de braçada aqui. O Leipzig, como você falou, acho que deve passar em segundo, porque é um ataque com Werner e com Ku vai fazer gol, né, no Celtic e no Shakhtar, Do não tem Shakhtar. como. Vão atropelar esses dois e eu acho que o Leipzig passa em segundo. É importante, né, pro Leipzig segurar o Nkunku, né? Sim, ele renovou, mas com a expectativa de que no ano que vem vai sair, né? Ele saia já para com preço mais alto. Sim, A temporada de 2007 e 2008 da Champions League foi a última com Celtic e Rangers na mesma fase de grupos. No Milan, Celtic, Benfica e Shakhtar no grupo D, o Celtic passou em segundo, caiu para o Barcelona nas oitavas. Barcelona, Lyon, Rangers e Stuttgart no grupo E, o Rangers ficou em terceiro, caiu para a Copa da UEFA, onde foi finalista, passando por Panathinaikos, Werder, Sporting e Fiorentina, perdeu a final da Copa da UEFA para o Zenit de São Petersburgo. Passando então para os últimos dois grupos já, né, Brinjel? isso. Tá ficando longo esse programa, mais longo do que a gente imaginou. Grupo G, Dortmund, Copenhagen, City e Sevilha. O City é um dos francos favoritos para o título, né? Sim, Assim, todo ano a gente fala isso. todo ano a gente fala isso, sei lá, deve ser o time com maior investimento no mundo. Trouxe o Haaland, aí tá aí mais uma oportunidade de lei do ex, né? O Haaland Sim, com certeza deixa pelo menos 2 no Borussia Dortmund. também acho. E, assim, é o grande favorito para passar nesse grupo. Acho o Borussia Dortmund mais time que o Sevilha. Não sei você, acho o Borussia Dortmund mais time que o Sevilha. Também acho. Não muito E, mais, mas eu acho mais time. e a minha expectativa é que fique entre esses dois a última vaga, com o Copenhagen servindo de saco de pancada. Concordo plenamente. Eu acho que o City vai fazer pelo menos uns 75 gols no agregado contra o Copenhagen. Infelizmente. Mas é isso que resta pro pobre time dinamarquês. O Dortmund, a gente tinha comentado já algumas coisas ao longo dos outros grupos, né? Trouxe alguns caras muito bons. O Adeyemi do Salzburg Sim, foi uma boa contratação. O Haller tinha tudo para ser uma boa contratação, mas foi diagnosticado, né, com câncer no testículo, então vai ficar fora por tempo determinado. Trouxe o Sully de graça, que era algo que era uma urgência no muito bom. Dortmund, porque Muito boa precisava contratação. de um zagueiro decente faz pelo menos uns 8 anos. O Schlotterbeck
que veio do Augsburg também é. Não, do Freiburg, quer dizer. Freiburg. Do Freiburg também é muito bom zagueiro. Então eu acho que os dois ali vão complementar muito bem. O Zagadou saiu, né? Ainda bem. Graças a. Já tava na hora. O Burke também foi embora, o Witsel também foi embora e o Haaland, infelizmente, foi embora. Mas já era esperado com essa cláusula que o Raiola conseguiu colocar lá, né? Mas O o time, Burke, o time ainda é muito bom, né? Eu acho sim. que tem tudo pra passar tranquilo aí num segundo lugar. Eu acho que o Sevilla vai pipocar e voltar pro seu lugar. O Sevilha trouxe o Alex Telles, né, do United por empréstimo, trouxe Aham, o Isco do Real Madrid de graça, achei uma baita contratação, vamos ver também. se o Isco resolve jogar bola. Vamos ver, O Marcão também, o Marcão também, do o zagueiro, Galatasaray, isso. 15 milhões de euros, e o Tanguy Nianzou do Bayern de Munique também, né, E chegou. vendeu bem também, né? Vendeu a zaga, né? O Koundé e o Diego Carlos. O Carlos, muito dinheiro fez o Sevilha. Sim. A ver, né, se perde a zaga titular, tem que ver como é que fica, né, o, É que o ataque, ele, putz, é meio esquisito pra mim, porque eu não consigo confiar num ataque com Lamela, Mir e Papo Gomes. É difícil, É... né? Tipo, as opções não são muito lá. Tem, sei lá, o Munir, tem o Suso, o Tecatito Corona. Não é assim, né? Tipo, Não é o melhor dos Sevilhas dos últimos anos, assim. tem O um. Sevilla já teve Podia. melhores momentos. No ano A, a, passado eles caíram na- no ano passado eles ficaram em terceiro no grupo deles, se não me engano. E no ano acho que. foi aquele grupo que eu falei que era Isso. equilibrado. E no ano retrasado eles ficaram em segundo no grupo por Chelsea. Mas acabaram sendo eliminados já nas oitavas. Pro Dortmund, pro próprio Dortmund, por 5-4 no agregado. Vamos ver. Eu gosto muito do Lopetegui, acho ele um bom treinador, mas Sim. vamos ver o que ele apronta. O Borussia Dortmund, você tinha falado, só um parênteses, né? Você tinha falado que o Burke saiu. O Burke, curioso, porque ele sai, né, agora no meio do ano, mas ele só vai jogar no começo do ano que vem, porque o St. Louis City, que é o time que ele vai, ainda não estreou na MLS, né? E para complementar que o Haller não vai jogar por um bom tempo, não tenho exatamente uma previsão de quanto tempo o Haller vai ficar fora. O Borussia Dortmund trouxe o Anthony Modeste do Colônia. Muito tempo ele jogou no Colônia, bom jogador, ótimo atacante de Bundesliga, mas vai ser ali mais para tapar um buraco do que efetivamente fazer muita diferença. Então, é basicamente isso. O grupo G, a aposta de que é Manchester City e Borussia Dortmund com o Sevilla caindo para o seu habitat natural, a UEFA Europa League. E só fazer uma parêntese aqui pros bons negócios que o City fez, né? Que o City conseguiu contratar o Haaland, o Calvin Phillips e o Sérgio Gomes, Verdade. que é ótimo lateral. Que eu não sei porque alguém não foi atrás dele ainda. Que estava no Anderlecht e é presença frequente nas seleções de base da Espanha. E também conseguiu se livrar do Sterling, do Jesus, do Zinchenko, desses três por quase 140 milhões. Então é um bom dinheiro por caras que nenhum deles era titular indiscutível. E Sim. conseguiu trazer o cara que é para ser o principal 9, o principal jogador da equipe na próxima década, e dois caras para compor elenco serem importantes nos próximos anos também. Né? Calvin Phillips eu não espero tanto porque tem o price tag ali do inglês que É, triplica o valor real dele, mas ainda assim ele é bom jogador. eu gosto do Calvin Phillips, acho que ele pode agregar muito. E a transferência do Jesus foi boa pro City e pro Jesus, né? Sim, tá jogando muita bola. Eu Ele não tá achei que jogando ele ia jogar muita tanto bola no assim. Arsenal, cara. Ele tá jogando muita bola, né? Você é maluco essas coisas. É. Grupo H: Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa de Israel. O Maccabi Haifa está disputando a Champions League pela primeira vez desde 2006, 2007, acho, se não me engano. Ou 2008, 2009. É alguma coisa assim. Ah, eu não consigo 2009, lembrar. 2010. 2009, 2010, o Maccabi Haifa disputou a fase de grupos da Champions League pela última vez. Caiu no grupo com Bordeaux, Bayern de Munique e Juventus. O campeão desse grupo, com 5 vitórias e um empate, foi o Bordeaux,
como já era de se esperar. O Maccabi Haifa perdeu todos os 6 jogos. Me parece plausível que isso aconteça de novo, né? Esse saco de pancada de geral aqui Sim. nesse grupo. Eu acho que a principal contratação desse grupo inteiro e do PSG é o Gauthier. Eu acho que a Sim, principal contratação do time nos últimos anos, assim, é o cara que vai fazer a diferença, porque o que o PSG precisava nos últimos anos era disso, de um técnico de verdade, que conhece futebol de verdade, conhece a Liga Francesa, por mais que ele não tenha experiência de Champions, mas ele é um cara que ele é super direto, sabe trabalhar muito bem com jovens, fez trabalho muito bom com o Lille por alguns anos, foi campeão com o Lille 2 anos atrás, no ano passado ele estava no Nice, mas ele ainda assim é um técnico muito bom, e tem tudo para fazer um bom trabalho, porque o que faltava nesse time do PSG era isso, né? Porque a gente sabe do elenco faz muito tempo, desde que o PSG começou a ser rico. Mas faltava alguém sim. acertar, principalmente ali o meio e ataque, porque com tantas opções ofensivas, não dava para ter equilíbrio nesse time, né? Ficava meio esquisito. E parece que agora, com esse começo avassalador do time no francesão, que atualmente o Neymar tem 5 gols, o Mbappé 4, o Messi 3. Em O, 3 jogos, é e bizarro são isso. 3 jogos, né? Se o Bayern de Munique tinha uma média de 5 gols por jogo, o Paris Saint-Germain tem uma média de quase 6 já. Tem 17 gols em 3 jogos. É bizarro. Então, o time vem forte. A chegada do Vitinha para ser um cara do banco ou até mesmo um titular, eu acho boa. Ele é bom jogador. E conseguiu se livrar do Wijnaldum, que não fez nada. O Kerer E também não fez nada. o Keller é horroroso, né? E o Di Maria, coitado, ele joga demais, mas, putz, coitado. Foi pra Foi pra Juventus. Juventus, né? Vai Vão se pegar enfrentar. de novo. Tá cheio de lei do ex nessa É, Champions. tá. Interessante, eu notei agora, né? Eu não tava sabendo, mas o Ander Herrera também saiu do PSG, foi para Atlético de Bilbao Sim, foi livre, né? e ficou livre. Então, é uma limpa, né? Uma espécie de reformulação, sem ser exatamente uma reformulação. O PSG está apostando em alguns caras, como o Mukiele do Leipzig e o Renato Sanches do Lille, como jogadores também de rotação, né? Sim, O que são apostas interessantes. Mas acho que concordo plenamente com você. A principal contratação é o Gauthier, porque, sei lá, ele tem 5 jogos como treinador, oficialmente 4, e assim, ele já deu uma cara nova pro time, né? sim, Você percebe que o time tem um padrão, tem um estilo de jogo meio definido e ele parece que consegue encaixar o Messi, o Neymar e o Mbappé de um jeito que dê certo, apesar do Mbappé ser meio chiliquento. sim. É, acho que, assim, essa temporada e talvez a temporada que vem, o PSG vai se tornar um time muito mais perigoso do que normalmente é pelo Eu também nome. acho, eu também acho. Acho que, assim, tem que ver como é que vai ser o rebote da Copa do Mundo para essa galera. A Copa do Mundo é um evento desgastante, se não fisicamente, mentalmente. Então, uma derrota pode pesar muito para algum jogador, uma vitória pode fazer com que o jogador tenha algum outro tipo de reação. Acho que o rebote da Copa do Mundo pode ser que tenha uma interferência em como a temporada vai seguir. Mas, cara, o PSG tem tudo para ser. Acho que do lado do City hoje, eu colocaria o PSG como principal candidato, acho que até na frente do Liverpool, porque o Liverpool, para mim, vai ser uma incógnita de como se virar com o Darwin Nunes na frente. Eu também acho. E o meio central do Liverpool precisa urgentemente de ajuda. Sim, precisa contratar um cara. Precisa de alguma. Não dá pra. Assim, as experiências de Barcelona e Bayern de Munique deviam ser suficientes para saber que não dá para você contar com o Thiago o ano inteiro. É, Ele é craque, ele é muito bom jogador, mas não dá para contar com ele o ano inteiro. eu Então, acho também. que Não, também penso a mesma coisa. E eles também perderam o Chamberlain, né? Que machucou. Que não é sim, um de craque, novo. mas é um cara de elenco ali e tal. E também se machucou. O Keita também é outro que tava machucado. Então é muita gente Outro de machucada. vidro. Putz, Assim, tem que e contratar um aí, cara pra ser titular. e aí você vai ver e tá lá o coitado do Milner com 40 anos nas costas jogando quase todas as rodadas do inglesão. É Bizarro. puxado pro cara, é puxado. Esse grupo aqui ó, é PSG e Juventus, né? Acho que não tem como fugir. A Juventus conseguiu fazer coisas boas que. Esse mercado da Juventus foi muito bom, eu acho. Foi, também gostei. Se livrar do Delite, do Dybala, do Demiral, do Bernardeschi.
E trazer o Kostic, o Bremer, o Pogba vai tomar no cu do Pogba. Mas O o Pogba, Bremer, o o Kostic Pogba que juntos. tá machucado, né? Mas tomara que ele aposente, né? O cara é um preguiçoso, velho. Você é louco. Mano, se ele vier jogar no Flamengo, velho, pronto, mano. É a cara dele, velho. É um cara preguiçoso, vagabundo, quer curtir. Não dá, velho. Esses caras tem que acabar, mano. Ai, caramba. A lesão do Pogba que é meio séria, né? Ele pode ficar de fora até da Copa, né? Ele não joga até lá. O Não. tratamento dele vai tentar botar ele na Copa do Mundo. Mas assim, né? A Juventus sobreviveu bem sem ele até agora. Acho que não perdeu também nenhuma peça de meio campo, né? Assim, Sim. que vá. E o Di Maria tá aí, né? Não é exatamente a mesma função, mas o Di Maria é um cara que ajuda bastante. Acho que Verdade. a principal contratação desse ano da Juventus é o Bremer, né? Sim, eu acho que Ótimo o zagueiro. Bremer. O Bremer vai ser uma peça importante, né? Porque a defesa da Juventus tava Nossa, velha e o Delite não deu certo. Então você precisava fazer alguma coisa. E o Chiellini foi embora também pro LAFC, né? tava na hora já, né? Tava. Mas o meio agora vai. A zaga vai A ter que zaga. ser o Bremer, Bremer e Rugani, Bonucci. Bonucci. Vai ter que ser essa galera aí. As laterais são horríveis. Horríveis. O Brasil tem que aguentar esses caras. Horríveis. Como quase todas as seleções, com todos os times, né, que a gente falou, mas assim, é difícil, né? De É Sciglio, Alexandre e Danilo. bizarro. Sai fora, Prepare o velho. seu coração, torcedor brasileiro, porque Alexandre e Danilo é dupla titular de seleção brasileira, hein? Tá louco, tem que se matar. Mas é ruim demais esses caras. O Arthur também tá lá ainda. Não sei como não conseguiram se livrar dele ainda. Ele tava sendo que tinha alguém que queria ele, né? Era Mas o time do Gattuso, Valência. o Valência. O Eu sei Gattuso lá o dono do Valência também. Acho que o dono do Valência é o cara que mais odeia o Valência no mundo, tá ligado? teoria da Eu não, conspiração, o cara quer acabar com o Valência. Ele não quer o bem do Valência. nossa, Ele comprou mano. pra fuder o Valência. Você acha que a torcida do United odeia é o time que a torcida que mais odeia o dono do time? Você precisa conhecer a torcida do Valência, velho. Verdade. Precisa conhecer a Verdade. torcida do Valência. E o Benfica fez uma primeira fase boa, né, de Champions League, passou pelas Fez. eliminatórias, né, eliminou o Midtjylland da Dinamarca e o Dinamo de Kiev da Ucrânia. É um time promissor, quem está jogando bem pelo time é o David Neres, que chegou essa temporada e eu achei uma ótima contratação pelo Benfica. Sim. Tem alguns caras bons no elenco, como um cara que eu gosto muito é o Grimaldo, lateral espanhol, uns caras mais experientes, né, como o Vertonghen, o Enzo Fernandes chegou agora, o João Vitor veio do Corinthians agora, eu acho que é um zagueiro que tem um teto muito alto, então parece interessante para um time que perdeu o Darwin Núñez e o Everton Cebolinha, somando tudo dá quase 100 milhões de lucro. Então acho que é um time. Eu acho que o Benfica vai dar um calor na Juventus. Eu também Eu acho. não duvidaria que o Benfica beliscasse essa segunda vaga da Juventus. A Juventus me parece muito irregular para o meu gosto. Sim, eu Muito também irregular. acho. Eu acho que se a Juventus bobear, ela perde. Mas. É. Tem que jogar aquele sistema pragmático. Não pode tentar inventar muito ali, senão o Benfica vai beliscar essa vaga. Mas eu acho que o grupo é isso daí, né? PSG e Juventus provavelmente devem passar. Tem que ver se o Alegre Ball vai dar certo, né? Meu Deus. Tava aqui nos planos, vem já falar um pouquinho da Champions e da Europa League da Conference, mas não vai dar tempo não, senão isso aqui vai ficar com 5 horas de duração. Exatamente. Deixar só um destaquezinho aqui, então, para os países estreantes que eu falei, né, que estavam estreando. O Kosovo com o Balkani, Liechtenstein com o Vaduz e a Lituânia com a Lituânia vou ter que colar aqui com o Zalgiris estão estreando em fase de grupo de competições da UEFA. Acho que a Conference tem esse papel importantíssimo e isso é muito legal. O Vaduz joga por Liechtenstein porque é campeão da Copa de Liechtenstein, mas joga na segunda divisão da Suíça porque Liechtenstein é um país tão pequeno que não tem competição própria, não tem liga própria.
né? Então a Copa de Liechtenstein dá vaga na Conference League nas primeiras preliminares lá, e o Vaduz conseguiu chegar. É uma competição que vale a pena ver, cara. Eu gostei muito da ideia da Conference, acho que é uma competição que vale a pena. Eu já era fã da Europa League. Vamos ver então o que essa temporada de futebol europeu nos reserva. Já tem palpite para a final que vai ser em Istambul, Brinjel, da Champions, ou você acha que é... Acho que é um pouco cedo, mas eu acho que aquilo lá que a gente falou, os favoritos em tese são PSG, City, Liverpool, Bayern. Eu fico nesses quatro, assim, e o Barcelona um pouco embaixo. E o Real também, né? Posso esquecer do Real. Eu acho, Esses times aí eu acho que é o bolo. se tiver que escolher quatro, é PSG, City, Bayern de Munique e Real Madrid. Um de cada país, acho que não deve fugir muito disso. Ficamos por aqui então. Semana que vem tem mais. Valeu, Brinjal. Valeu, Milani, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Ficamos por aqui. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Um abraço.